Amém, meu irmão. Todos me ouvem? Sim. Eu vou continuar em espírito de oração, pedindo que vocês intercedam por mim, mais ainda, pedindo que vocês intercedam pela liderança do Espírito, pedindo que vocês estejam conectados principalmente à palavra de Deus e não aquilo que vai ser dito pelo homem que está diante de vocês, tá? Senhor Deus, onipotente, Pai todo-poderoso, eis aqui teu filho, teu vaso, teu servo que se apresenta, Senhor, diante do teu povo para proclamar a tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Lava-me agora com o sangue do teu filho, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e enche-me do teu Espírito, para que de meus lábios flua tão somente o rio da tua água viva. E dá, Senhor, discernimento ao teu povo, para que ouça somente a tua voz e que retenha em seus corações somente aquilo que vem do trono da tua glória. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na certeza de que o Espírito Santo de Deus nos guiará durante todo esse momento nosso essa noite, vamos avançar no tema de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Já é a segunda vez, né, que eu estou por aqui. Eu estive aqui em maio, a convite de Tiago, e agora, e para mim é sempre uma satisfação poder compartilhar da bondade de Deus com o povo de Deus, né? Aqueles que se dispõem a ouvir. Olha o que eu vou falar, tá? A rede, ela é lançada ao mar e os peixes vêm. Alguns são colocados no cesto. Então, nessa imagem figurada da Bíblia, eu trago a verdade de que nós devemos sim proclamar o Evangelho para todas as pessoas, indistintamente. Tem um irmão meu muito querido que diz assim: não existe tiro cego, né? Então a palavra de Deus, ela quando vem, ela não volta vazia. Mas aqueles que se dispõem a ouvir, agora eu me refiro a vocês, aqueles que se dispõem a ouvir, nós precisamos ensinar. Então, o papel daquele que é discípulo de Jesus Cristo, aquele que foi alcançado pelo Espírito de Deus, aquele que já teve um encontro pessoal e desfruta e busca de intimidade, o objetivo da gente é discipular, o objetivo da gente é compartilhar da bondade de Deus. Então, esse é um privilégio muito grande que faz sobre minha vida nessa noite aqui com vocês. Amém? Eu começo essa minha fala primeiro dizendo àqueles que não me conhecem que eu não sou o reverendo Tony Rocha. Eu tenho que dizer isso, porque toda vez o Tiago me bota nessa saia justa, né? Eu tô profetizando, rapaz. Tô profetizando. Irmão. Eu recebo, tá? Mas não sou o reverendo Tony Rocha. Não tenho esse cargo de pastor, eu não sou teólogo, né? Eu sou apenas um irmão em Cristo como vocês, discípulo de Cristo. E eu fui comissionado na igreja, que eu e Tiago fazemos parte, como um auxiliar do pastor, né? Não é como reverendo. Eu sou um ministro comissionado na igreja que eu frequento, que é a paróquia de Aldeia, que é a paróquia Benésia, cujo reverendo é o reverendo José Luiz. Né? E a gente está lá com ele e também com toda a igreja. Agora, eu entendo Tiago e agradeço, porque a palavra originária para tudo isso na Bíblia, né, do idioma original, seria koiné, né, do hebraico e aramaico, que significaria o pastor, aquele que cuida das ovelhas, né, e nesse sentido eu assumo, né, esse papel de ser alguém que está preocupado com ovelhas, preocupado com as pessoas, e a gente vem, como Veiga mencionou no início, em sua oração, buscando essa entrega, né, ao reino de Deus. Eu sou um cara que nasci num lar evangélico, mas me desviei do evangelho. Eu já fui um desgarrado, né? Eu já fui o filho pródigo, né? E agora eu estou resgatado, né? Agora eu estou resgatado. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo bem, viu? Um dia eu compro o microfone desse Tiago para sair com a voz em que é isso. Tá ótimo sua voz. Isso aqui é um som. Eu estou usando hoje o computador, da outra vez eu usei o celular, a minha iluminação aqui é indireta, mas eu acho que dá para a gente bater esse papo essa noite. Bem, vamos lá. Como nós estamos entre irmãos
acredito eu, mais maduros. Eu estou vendo alguns que eu conheço, como Veiga, como Tiago, como Aninha, que caminha comigo. Um beijo, Aninha. Você está em casa, Aninha? Só dá um dedinho assim. Está em casa? Está em casa ou está na casa de Jaque? Está em casa. Está em casa. Ok. Tá? E vocês e os demais, eu creio também que sejam irmãos que já desfrutam de uma certa maturidade, ou se não desfrutam de maturidade, estão no lugar certo buscando maturidade. Né? Então a gente vai falar aqui da palavra de Deus e vamos falar também sobre revelações que essa palavra ela nos traz. Tá? Eu gostaria de abordar um tema que tem sido uma constante, principalmente nos últimos dias, para mim. Eu gostaria de falar sobre uma pessoa nessa noite. Tá? Eu gostaria de falar sobre a pessoa do engano do mundo. Quando eu entrei na sala, eu já encontrei Veiga falando sobre quem é cristão, quem não é cristão, né? E é mais ou menos nessa direção que a gente vai caminhar essa noite. A gente vai falar sobre a pessoa do engano do mundo, sim. Porque assim como o amor é uma pessoa, é o nosso Deus, está lá na primeira carta de João, onde ele diz, Deus é o amor. O engano também é uma pessoa, o enganador, e nós sabemos quem ele é o inimigo de Deus. E eu queria abordar esse tema. Eu enviei para você, Tiago, uma imagem no WhatsApp. Eu não sei se há a possibilidade de projetar essa imagem aqui na tela, compartilhar. Se puder, eu gostaria que você fizesse para me ajudar. Vou colocar existe uma imagem que eu enviei para algumas pessoas, que é uma imagem que vocês devem ter visto, porque ela circula em redes sociais, apesar de eu não navegar muito em redes sociais, ao ver essa imagem, que não é uma imagem que retrata nada daquilo que o cristão maduro não saiba, mas ela me chamou a atenção por alguns aspectos. Essa imagem, ela traz a representação de uma estrada, que Tiago daqui a pouco projeta aí, uma estrada moderna. É isso que eu quero chamar a atenção, tá? Porque hoje eu vou falar para vocês sobre mim e sobre você, tá? O cristão da era moderna, né? Um cristão que seguramente é diferente, é distinto daquele cristão que iniciou com a igreja primitiva em Pentecostes e que fez a igreja alcançar o mundo inteiro nos 3 ou 4 primeiros séculos da sua existência, antes da igreja ser aquilo que ela é hoje, que nós conhecemos hoje. Tá? Então, essa imagem, olha ela mostra do lado esquerdo, na verdade, do lado esquerdo, uma estrada, né, pavimentada, uma estrada moderna, né, vamos dizer assim. Essa estrada, inclusive, acho que nem é brasileira, né, porque não tem nem buraquinho lombada. Ela é inteirinha aí, né? Então ela vai retinha, né, ela vai suave, e na imagem não mostra o horizonte, né, mas seguramente a pessoa que está andando nessa estrada não está enxergando o horizonte. E ao lado direito tem um caminho tortuoso, e você pode notar que ele é um declive, ele vai subindo, né? Provavelmente com buracos, com pedras. E no lado esquerdo está escrito, eu creio em Deus. E do lado direito está escrito, eu obedeço a Deus. Né? Então, para nós cristãos, essa é a palavra de Deus, quando Jesus, ele mesmo menciona que aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Né? Então, a gente conhece essa história e sabe que obedecer é a palavra-chave do amor de Deus. Mas do lado esquerdo, os que dizem eu creio em Deus, são aqueles que eu estou mencionando como cristãos da era moderna, e esse nosso bate-papo hoje é para que a gente possa observar de uma forma mais holística, né, o cristianismo nos dias de hoje. Né? Então, quando a gente fala dessas pessoas do lado esquerdo, a gente pensa na multidão retratada na Bíblia. Você pode tirar a imagem, tá, Tiago? A multidão retratada na Bíblia é uma multidão que segue Jesus, não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele proporciona. Nos bancos das igrejas, muitos pastores usam essa imagem para nos alertar que devemos sair da multidão. Né? A multidão é um lugar confortável, onde você fica no meio e você não se posiciona. Né? Mas sempre que eu lia essa questão da multidão, eu imaginava a cena da época.
né? Até porque a Bíblia, ela retrata um período, né? O período em que Jesus era o Emmanuel, Deus conosco, vivo, em carne e osso, né? E naquele período a multidão seguia subindo montes, descendo montes, montanhas, à beira do rio, né? Então é uma multidão dispersa. Era uma multidão que, querendo ou não, ela tinha dificuldade para seguir Jesus do ponto de vista de caminho, né? Essa multidão da foto, da imagem, é a multidão moderna. Ela pega o caminho já pronto. Ela pega um caminho já pavimentado. Ela pega um caminho sem declives, em linha reta. Ela pega uma história que já está pronta, como se fosse uma trilha a ser seguida, né? E nesse cenário eu quero falar sobre essa pessoa, que é a pessoa do engano. Deixa eu colocar um cronômetro aqui, porque quem me conhece sabe que eu me empolgo, e aí eu posso, de repente, cansar vocês. Mas deixa eu colocar um cronômetro aqui, tá? Vamos lá. Tá? O desdobramento dessa nossa conversa é a caminhada cristã. Tá? Falaremos acerca de como o cristão, né, ele se posiciona em relação às pessoas que se colocam no seu caminho e aquelas pessoas que muitas vezes se interpõem mesmo, tá, dentro da sua caminhada, abrindo ou fechando. Presta atenção agora, portas. Abrindo ou fechando portas, tá, para a continuidade da sua vida espiritual aqui na Terra. Tá? Eu gostaria de fazer a leitura de um trecho da Bíblia, né, para começar a ilustrar mais para frente, a gente lê agora, mais para frente, ilustrar o que a gente vai falar. Esse texto da Bíblia está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Eu vou ler os versos do número 21 ao número 25. Se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e acompanhe a leitura dos versos de número 21 até o 25. Diz assim o Evangelho do Senhor: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofrer muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando para ele, disse: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Esse é o Evangelho do Senhor, pelo qual nós damos graças a Deus aqui. Nessa passagem, a gente vê uma situação inusitada, porque esse texto ele foi escrito logo depois que Pedro reconhece que Jesus, daquela forma tão emblemática, né, é o Filho de Deus, é o Cristo. Né? Logo depois que Pedro é aclamado pelo próprio Salvador como sendo a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. E o mesmo Pedro, que era a pedra edificadora da igreja, agora é pedra de tropeço diante do próprio Salvador. Né? E isso mostra como nós, seres humanos, somos controversos, né? E suscetíveis a cairmos na mão dessa pessoa que a gente está falando hoje, que é a pessoa do engano do mundo. Tá? Mas eu queria voltar para a abertura falando sobre as portas que cada um de nós e as pessoas que se interpõem em nossa frente, elas são capazes de abrir em nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos de personalidades mundiais, só para ilustrar do que eu quero falar quando eu falo sobre portas que se abrem. Um dos maiores pregadores, talvez aclamado como sendo o maior pregador do século XX, é Billy Graham. Billy Graham, ele recebeu um convite aos 16 anos de idade, diz a biografia dele, para pregar, para assistir a pregação de uma cruzada. Tá?
pregador chamado Mordecai Graham. Esse camarada chama Billy Graham ele era um pregador itinerante, estava passando por lá e chama Billy Graham para essa cruzada. E Billy Graham lá descobre a sua verdadeira vocação e chamado, e passa a fazer cruzadas pelo mundo todo, e a gente sabe como Billy Graham se estabeleceu como um dos maiores pregadores do seu século, né? Então veja que um convite feito por Mordecai abriu uma porta no mundo espiritual. É isso que a gente está falando, em termos de revelação. E Billy Graham se tornou quem ele se tornou. Eu posso citar aqui para vocês também a história de Albert Einstein, talvez um dos maiores nomes, né, do mundo científico, né, autor da teoria da relatividade. Albert Einstein, ele chegou a ser rejeitado, né, nas instituições acadêmicas, e ele nunca foi um bom aluno, né, mas ele recebeu de um amigo um convite para servir no escritório de patentes na Suíça. Esse escritório de patentes, trabalhava patentes, possibilitou que Einstein então desenvolvesse suas ideias em relação à teoria da relatividade, enfim. E Einstein se tornou Albert Einstein. Perceba que uma pessoa abriu uma porta para ele. A gente pode citar também C.S. Lewis, né, que recebeu um convite de John Tolkien. John Tolkien é autor de O Senhor dos Anéis, que era cristão. E C.S. Lewis, então, na época desse convite, ele era um ateu convicto, né? Por incrível que pareça. Né? Então, ele conversou muito sobre fé com Tolkien, né? E esse convite que Tolkien fez para ele, convidou ele para longas conversas sobre fé, né? Fez com que então se convertesse ao cristianismo. E ele se tornou quem ele se tornou. Escreveu obras incríveis. Eu tenho algumas delas aqui, como Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e outras, né, obras que C.S. Lewis escreveu, e se tornou uma pessoa muito importante e influente no mundo evangélico. Cito também Nelson Mandela, que recebeu um convite do governo sul-africano para iniciar o diálogo, né, sobre o fim da apartheid, e se tornou a principal voz dos direitos civis da época. E cito também Martin Luther King, por que não? A famosa e célebre frase I have a dream, eu tenho um sonho de fraternidade, de liberdade, né? E Martin Luther King, é interessante a história dele, porque após um caso emblemático, né, de racismo, onde uma mulher negra de nome Rosa Parks se nega a ceder o assento no ônibus para uma pessoa branca, isso repercute nos Estados Unidos, né? Então ele foi procurado para liderar um movimento, e ao aceitar Luther King se tornou Martin Luther King. Então, esses são exemplos daquilo que eu estou tentando hoje transmitir para nós aqui nessa conversa cristã. Exemplos de portas que seguramente Deus abre para transformar vidas, né? E isso também nos lembra, é claro, o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mesmo chamado que ele faz para mim e para você também hoje. Vinde a mim, né? O chamado de Jesus é vinde a mim. Eu gosto de me lembrar, quando eu falo de Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tá? Esse chamado de Jesus ele é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Porque ele não diz assim, eu vou a você vinde a mim. Tá? Então, isso é importante porque nós temos limitações físicas e humanas, geográficas, né? Mas Deus não, ele é onipresente. Então você pode ir até ele onde quer que você esteja. Esse chamado abre uma porta, e nós conhecemos essa porta, é a porta para o reino de Deus. Tá? Nesse contexto espiritual que eu estou mencionando, e apesar de mostrar exemplos internacionais, exemplos mundiais de portas que foram abertas, eu quero trazer para o cunho espiritual, eu quero dizer que todos nós somos detentores de chaves. Olha só, espiritualmente, todos nós possuímos chaves que abrem portas no mundo espiritual. Para Pedro também, Jesus disse a ele, quando otorgou a sua liderança na igreja, dizendo que entregaria a ele as chaves das portas dos céus. Hein? Então ele diz, o que você ligar na terra será ligado no céu,
e o que você desligar na terra será desligado no céu. Posteriormente, ele encontra com os apóstolos e discípulos e também diz a mesma coisa. Então, ele está dizendo para mim e para você: o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Nós temos chave, mas não só a chave para Jesus Cristo. Tá? Se nós não tivermos a sabedoria que Deus hoje tenta nos entregar com essa mensagem, a sabedoria de discernir, nós também abriremos portas para onde não devemos abrir. Porque nós somos humanos, em essência, mas nós somos, como a Bíblia mesmo nos diz, corpo, alma e espírito. E, portanto, nós também abrimos portas espirituais. Eu quero lembrar a vocês que o apóstolo Paulo, na sua carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, ele diz que nós somos santuários de Deus, do Deus vivo. Né? Como o próprio Deus disse: habitarei em vocês. Então ele nos lembra essa dádiva, né, que nos foi concedida quando Jesus partiu. Né? Ele derramou o Espírito Santo sobre nossas vidas e todo aquele que nele crê, hoje é santuário do Espírito. Portanto, você de fato tem essa autoridade. Tá? E em João capítulo 10, lá no verso 9, você encontra Jesus dizendo: eu sou a porta. Ele é a porta. Né? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Estamos falando aqui sobre entrar no reino de Deus. Não é uma coisa simples. Essa porta que é Cristo, ela é a porta de acesso ao reino de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã está aqui, cristão, você é uma porta para Cristo. Porque Cristo é a genuína porta para o reino de Deus. E depois que a gente abre essa porta, tá, para alguém, a porta é para Cristo, tá, segue uma coisa chamada caminhada. Caminhada foi o tema da minha primeira passagem aqui nesse grupo. Tá? Caminhada se trata de a santificação daquele homem, né, que estava perdido no pecado, na escuridão, e assim como Jesus orou, a palavra é que vai santificá-lo, né? Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, segue então o processo de santificação na palavra de Deus. Então, se a gente fosse falar sobre um tema para o que a gente está conversando, falando sobre a pessoa do engano do mundo, seriam portas abertas para Cristo, que é o que cada cristão é, tá certo? Mas eu queria alertar, e é esse o alerta, a exortação. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar de Deus, eu digo: a exortação ela vem primeiro para o pregador, primeiro para quem fala, depois é que ela chega para a igreja. Tá? A palavra nos exorta que as portas espirituais também podem ser abertas por nós mesmos, para o maligno. Tá? Eles também são portas que se abrem, né? Portas que se abrem por conta exatamente da pessoa, do engano. Tá? Elas podem ser abertas tanto dentro, olha o que eu vou dizer agora, tá? Elas podem ser abertas tanto dentro quanto fora do nosso meio. As portas espirituais podem ser abertas dentro da nossa casa. Elas podem ser abertas dentro da igreja. Olha, as portas espirituais podem ser abertas, portanto, dentro da própria igreja. Não existe lugar seguro no mundo. Nós estamos no mundo, tá? Eu queria, inclusive, que você levasse muito a sério isso que a gente vai falar, porque esse é o principal alerta. Aquela multidão da foto do início, não é a multidão que está fora da igreja, não. Aquela multidão na foto ali é a multidão na igreja. Lembra o que a multidão diz? Eu creio em Deus. Tá? E a gente está falando sobre a estrada pavimentada e as portas que se abrem dentro da igreja. Tá? Observe, por exemplo, a caminhada do Emmanuel, do Deus vivo, de Jesus Cristo, carne e osso aqui. Leia os evangelhos, acompanhe, mergulhe, né, como é diz, rumine dentro da história do evangelho, veja a luta de Jesus contra a pessoa do engano na sua época, como ser humano. Né? Jesus, portanto, ele combateu a pessoa do engano dentro e fora.
porque ele falava claramente do que se tratava o pecado, mas ele também combatia dentro do seu povo a falsa religiosidade. Ele também combatia dentro do seu povo o farisaísmo. O farisaísmo que usava, instrumentalizava a palavra para, na verdade, atender seus próprios interesses. Eu queria fazer uma pergunta a você, meu irmão. Você acha que o fariseu, todos, sem exceção, tinha consciência de que aquilo que ele fazia não levava à salvação? Pelo contrário, eles tinham convicção do que eles faziam. Você acha que as pessoas que seguiam os religiosos, o povo, não tinha convicção de que aquilo, independente do que Jesus dizia, é que era o certo? Somos nós. Somos as pessoas da multidão moderna. Nós estamos ali, esse momento aqui Deus está nos trazendo à tona para que a gente possa amadurecer verdadeiramente e observar que essas portas estão sendo abertas o tempo todo, independente de quem está falando com você, quem está próximo a você. O engano pode estar, portanto, dentro e fora do nosso meio, o que inclui a própria igreja. A única forma, essa é a mensagem do Espírito, tá? A única forma de identificar essas portas, tá, que são abertas pela pessoa do engano, a única forma, tá, é por meio de uma comunhão viva com o Espírito da verdade. E eu queria muito ter tempo, sabe, para a gente ficar aqui mergulhando sobre comunhão viva, né, com o Espírito da verdade. Tá? Porque se você quer combater o engano, naturalmente você tem que andar na companhia do Espírito da verdade. É o Espírito Santo de Deus, andando constantemente com Ele, orar sem cessar, meditar sem cessar nas palavras, declarar as palavras, ou seja, faça da palavra a tua própria consciência, porque só assim, fazendo da palavra a tua consciência, você é verdadeiramente nascido de novo. Porque se a tua consciência ainda é a tua consciência, você não nasceu de novo. Você continua com os pés fincados no chão. Tá? E se você ainda, meu irmão, se tem alguém aqui ainda que não consegue, tá, entender ou alcançar o que está sendo dito, como é que eu faço, eu quero dar uma dica, né? Uma dica bíblica, né? A carta de Paulo escrita aos Gálatas. Paulo é um personagem da Bíblia, assim, sobrenatural, porque Paulo ele é o maior exemplo de pessoa humana cuja soberania do Espírito Santo de Deus agiu na vida, né? Porque Paulo é um homem que se converte. Veiga estava lendo algo sobre Paulo, né? Sobre o momento em que ele cai ali no caminho para Damasco, então ele se converte, então um vaso de Deus vai lá e ora por ele, Ananias, discípulo de Cristo, tá? Ele vai lá e ora por ele, remove as escamas dos olhos dele, profetiza a vida dele, a mensagem que Deus disse: você, vou usar você, né? E aí ele vai, meu irmão, ele fica recluso por 3 anos na presença do Espírito, volta, Barnabé o apresenta aos discípulos, depois ele passa mais 10 anos de novo, né, se preparando. Eu gosto muito de lembrar isso, tá? Porque a presença de Deus transforma você, mas não é de um passe de mágica, né? A soberania de Deus é real. Tá? E quando nós temos a oportunidade de cooperar com isso, nós não podemos perder o foco. Por isso que eu estava falando no começo. É nossa responsabilidade, portanto, ser a porta dessas pessoas. Principalmente para as pessoas como vocês, tá? Aquelas que se dispõem a ouvir, né? Porque tem tantas, né? Vocês devem saber, estão avaliando, que escutam, se convertem, mas não param para ouvir, né? Se param para ouvir, nós temos que ser essa porta. Então a dica é, vai lá na carta que esse apóstolo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 5, onde ele fala do fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vai lá e estuda isso, tá? E procura se apropriar dessa verdade e enxergar nas pessoas o fruto, para você poder enxergar quem é que está abrindo portas para você. Entende?
Lá no capítulo 5 de Gálatas, antes de falar do fruto do Espírito, o mesmo apóstolo nos adverte sobre as portas que são espirituais do maligno, que são as obras da carne. Está escrito lá, ó, os versos de 19 a 21, antes do fruto do Espírito, que as obras da carne são. Presta atenção se não são as portas que se abrem para a gente, direto, principalmente os homens, mas a mulher também. A imoralidade sexual, são pessoas que abrem portas para esse caminho, né? A impureza, a libertinagem, pessoas libertinas, e nós copiando os exemplos e nos tornando libertinos. A idolatria, povo de Deus, abre o olho para a idolatria em tudo, em todo o seu, a plenitude do seu significado, tá? Porque às vezes você está idolatrando até você mesmo, está assumindo o lugar de Deus, né? A porta para a feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões. Eita, o povo faz divisão na igreja, facções, né? Aquelas panelinhas, né? Que vai dividir na igreja, tá? A inveja, bebedeira, tantas portas se abrem para bebedeira, glutonaria, né? E coisas semelhantes. Essas coisas são as coisas que a própria carta aos Gálatas, se você, meu irmão, minha irmã, precisar, sabe, discernir melhor as pessoas ao seu redor, quais são as portas que elas estão abrindo, o Espírito Santo de Deus está te entregando essa direção. Vai nessa direção, estuda, sabe, se apropria disso, sabe, faz isso arder e queimar dentro do teu coração, tá? E eu quero falar agora da porta que é aberta pelo cristão, por mim e por você, tá? Veja, quando Jesus ele nos comissionou a fazer e a pregar, fazer discípulos e pregar o Evangelho, ele nos comissionou antes de partir, antes de ascender, ele nos comissionou. Ele nos deu uma missão por inteiro, não foi pela metade. Então, eu vou começar aqui falando com o cristão, tá? Todos nós devemos, portanto, cumprir essa missão por completo. É fazer e pregar. E eu vou colocar o fazer discípulos primeiro, mesmo sabendo que na leitura da Bíblia e na escrita do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito, e Marcos escreve sobre pregar o Evangelho. Eu vou falar primeiro de Mateus, porque Mateus estava no discurso de Jesus, e ele disse, ide e fazei discípulos. Tá? Então, coloque primeiro o fazer discípulos. Você não pode se eximir dessa missão, porque essa é uma ordem de Deus. Né? Então, a gente aqui começa a falar sobre quando eu me torno um cristão maduro, quais são as portas que eu tenho que abrir. Fazer discípulos e pregar o Evangelho, mais uma direção que Deus nos dá essa noite, para que eu possa verdadeiramente ser aquilo que Jesus Cristo espera de mim. Portanto, não tem essa, olha só, não tem essa de só converter a pessoa. Não tem essa, não foi essa a ordem de Jesus. Nosso mestre disse para você fazer discípulos e pregar o Evangelho. Tá? Essa aí é uma coisa importante. Você não está no mundo só para converter a pessoa. Tá? Se você parar para pensar, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa, você pode exercer essa tarefa de Jesus. Eu tenho minha irmã Aninha aqui, que eu falo que eu conheço a Aninha de perto, e o filho dela, Caio. Eu digo, Aninha, está muito claro que tu nasceu para discipular esse garoto, sabe? Então, assim, você pode discipular seu marido, sua esposa, você pode ser alguém na vida do seu filho, na vida de um parente, entende? Você não necessariamente tem que estar no meio do mundo, você não precisa ser Billy Graham. Você não precisa ser um missionário, né? Apesar de eu crer na missão de Jesus como uma missão missionária, e, portanto, é a nossa missão missionária, mas se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, tá? Para alguém, você está fazendo o seu papel de cristão. Tá? E aí eu queria só voltar ao mês de maio, de forma rápida, para não tomar muito tempo, e nós falamos aqui sobre a revelação da caminhada cristã. Eu tenho
visão, durante minha caminhada inicial, eu olhava para a caminhada cristã exatamente como a estrada da imagem aí, sabe? Eu pensava numa estrada pavimentada, onde no fundo eu olhava uma luz e não sabia o que tinha, sabe? Eu pensava que a caminhada cristã ia ser assim, linha reta. Mas eu, ao longo do tempo, Deus foi me lapidando e me mostrando que não se trata de nada disso. Então, naquele dia, a gente falou sobre isso, essa revelação de que, no meu entendimento, tá, pessoal, isso não é bíblico, é uma coisa que eu estou passando agora de entendimento meu, de revelação de Deus para mim, de como funciona essa caminhada, ela se dá numa grande escadaria. E a estrada, ela realmente existe, é o tempo, é o cronos, é o nosso tempo cronológico, é a nossa vida, o nosso corpo que nasce, que cresce, que perece, que virá a morrer e deixar de existir. Tá? Então, é o cronos, é a nossa vida, ela é uma estrada. Cada passo que você dá nessa estrada, pensa assim, para você poder entender essa revelação, a parte de trás do chão, ele desaparece, cai no abismo. Tá? E você não quer cair no abismo. Então, você continua andando nessa estrada, e ela tem fim, porque ela é o tempo de vida que você tem, ela tem fim, e você continua caminhando. Né? Esse é o mundo, é o cronos. E aí alguém vem, olha que bacana, e abre uma porta. Sobre o que a gente está falando. Alguém vem, um cristão vem e abre uma porta espiritual. Que porta é essa que o cristão abre? É a porta para Cristo. E aí você conhece Jesus Cristo, eu estou vendo o olhinho, todo mundo brilhando, pensando no concílio. Pensando nos movimentos, pensando nas igrejas, nos irmãos que conhecem, que abriram essa porta para mim e para você. Essa porta se abre. Mas lá dentro dessa porta, em vez de você enxergar uma outra estrada, existe uma grande escadaria. Essa escadaria foi, depois eu lendo a Bíblia, encontrei ela lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, não Gênesis. Gênesis. Tem uma história onde Jacó, ele se deita para dormir e põe a cabeça numa pedra. Né? E durante o sono, ele vê uma escadaria e os anjos descendo e subindo a escadaria. Essa é a escada que a gente sobe quando a gente começa a caminhar para Cristo, na porta que você vai abrir e que alguém abriu para você. E aí a minha ideia, a minha visão de caminhada diz que no degrau principal, primeiro está escrito conversão. Seus pés, os dois, estão na estrada da vida. A estrada que leva a um abismo, que no final da sua vida você vai cair nele. Abre-se a porta e tem uma escada, o primeiro degrau está escrito conversão, você põe o seu pé. Um pé em conversão, o segundo pé continua na vida. Por isso que eu digo que nós não estamos no mundo só para converter, porque quando se converte, bota um pé dentro da caminhada e um pé no mundo, aí o pé continua no mundo ainda. Mas se eu levantar os dois pés da estrada do mundo, ela vai desaparecer, vai virar um grande abismo, ele não tem mais como voltar. Aí o segundo degrau está escrito novo nascimento. E aí ele dá o segundo passo no novo nascimento. Os pés dele já não estão mais no cronos. Percebe? Nascer de novo traz para você uma nova perspectiva de vida, porque o converter é uma decisão que você tomou. Você passou a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando você diz assim, não, eu quero nascer de novo, como Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, você entende que você nasce da água e do Espírito. Você entende que você é como uma criança. Você vai ter que aprender tudo de novo. Né? Então, quando você põe o pé no segundo degrau, o teu primeiro pé ainda está na conversão, mas você está no segundo degrau. E não existe mais chão para trás, porque a tua vida humana deixou de acontecer, você nasceu de novo. E todos os demais degraus da escada da caminhada cristã está escrito santificação. E você vai caminhando, meu irmão, e você não enxerga nada, na frente você enxerga só a luz, que é Jesus. Então, eu e você hoje, aqui nessa sala, estamos caminhando nessa escada. É uma trajetória de subida, por isso que é difícil. Cansa, tá? Fatigante. Você, às vezes, se sente cansado, mas diz a Bíblia que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Amém? Preste atenção. Aí, na conversão, eu
nesses degraus, falando rápido, eu quero falar só basicamente de uma etapa, que é a conversão, que é o primeiro degrau, né, da caminhada cristã, na minha ótica de caminhada cristã. Tá? Eu compreendo que você conheceu o amor, passou a crer em Jesus, entendeu a plenitude dos tempos, é a conversão. É quando você começa a fazer parte desse universo, tá? Começa a fazer parte da família de Deus, você se liga pela primeira vez à videira. Tá? Lá na carta aos Hebreus, está escrito assim, capítulo 11, verso de número 6. Pois quem se aproxima de Jesus precisa crer. É a conversão. Precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nessa etapa, você vai crer e vai buscar. E se você continuar buscando, meu irmão, eu costumo dizer outra frase minha, você só existe uma maneira de você se perder, é se você parar de caminhar. Né? Então, se você continuar caminhando, você alcançará os demais degraus. Mas eu quero alertar todos aqui, mais uma vez, com uma exaltação do Espírito, para o erro. O erro que a gente vê naquela multidão da imagem, que a gente vê na multidão que é a multidão da era moderna. Tá? Que é a mesma multidão que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, ali pelo verso 36, e ele diz que olha para aquela multidão e se compadece dela, porque era uma multidão de ovelhas sem pastor. Meu irmão, eu recebo, viu, Tiago, essa de pastor, recebo. E, ao mesmo tempo, eu entrego a todos vocês aqui dentro dessa sala. Vocês são pastores dentro dessa jornada de caminhada cristã, porque vocês têm a mesma responsabilidade que um pastor tem de encontrar com essa multidão de ovelhas sem pastor e ser pastor. Entende? O conhecimento que Deus compartilha com você agora, as revelações de Deus, são feitas para você compartilhar com seus irmãos. Dessa forma, pastorear o rebanho não é difícil de entender. É só difícil de você assimilar querer fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, existe um erro nesse primeiro degrau. É acreditar que basta se converter. Com mudança de atitude, mudança de pensamento, como religião, como prática de ritos, como normas e tradições, como comportamento. Eu vou dar um comportamento bem comum nosso, tá? Que é o servir. Muita gente acha que agora é só servir. E servindo, eu estou me santificando. Servir é uma parte do todo. Tá? A mudança de comportamento é consequência do todo. Né? A religiosidade, ela se liga a Deus, mas ela não é o todo. Entende? Nós vamos falar aqui sobre algo profundo, algo que faz você identificar que tipo de porta se abre. E se você simplesmente se conectar em religião, se você simplesmente se conectar em comportamento padronizado, lembra que eu disse da estrada pronta, né? Aí você chega na igreja, aí é uma igreja, como a nossa, por exemplo, uma igreja de serviço, você fala, o negócio agora é só serviço, está tudo certo. Ou você chega numa igreja que é mais missionária, que entrega colete na rua, e você vai para a rua entregar colete e acha que está tudo certo. Não é isso. É mais profundo do que isso. Tudo isso que a gente falou aqui de comportamento, muitas vezes dentro da cabeça dessa multidão é um sacrifício. Está falando de um sacrifício. Eu escutei de um pregador recém-convertido, mas já pregador, dizer o seguinte, que ele precisava abrir mão, ele entendia que era questão que ele precisava abrir mão e ele fazia de tudo, todas as forças, para abrir mão daquilo que ele gostava. Deve dar um tempo calado para você raciocinar, tá? Porque não é isso. Se trata de quanto você foi transformado por Ele. Porque quando você é transformado por Deus, aquilo que você de repente gostava e era errado, para de fazer sentido. Você não vai mais fazer força. Sabe? Então, eu quero que você veja esse meu relato, é o relato de alguém que olhou e disse, essa porta aí não é a porta que se abre para Deus. Porque se eu converter as pessoas e chamar as pessoas para Cristo, dizendo a elas que elas vão ter que ficar fazendo força, primeiro que elas não vão querer. Né? Segundo que está errado. Jesus quer o coração do homem. Ele não quer o sacrifício do homem. Isso está escrito na Bíblia. Né?
Aqui é onde nós mesmos, tá, podemos estar enganando, ou até mesmo sendo o engano do mundo, percebe? Se eu mesmo entregar essa mensagem de forma errada, e aí eu quero voltar lá para trás, pessoal, os fariseus, né, o pessoal que seguia a religião, não achava que estava fazendo coisa errada, e antes de Jesus, a lei e os profetas, era a única coisa que o povo de Deus seguia. Então, portanto, era totalmente plausível. Jesus vem como sendo a boa nova, né? A revelação. Ele vem para quebrar o mau entendimento do homem. Né? E hoje, o Espírito Santo de Deus fala conosco para quebrar, eventualmente, o mau entendimento que nós temos da proposta que nós mesmos fazemos para as pessoas e podemos estar sendo parte do engano que está dentro da igreja. Se nós não soubermos o que estamos conversando aqui, não discernirmos corretamente. Nós somos parte do engano que está dentro da igreja. Tá? Você acha que isso não acontecia no tempo de Jesus? É claro que sim. Tá? Mas o que a Bíblia nos fala? O povo perece por falta de conhecimento. Né? O conhecimento e o relacionamento com a pessoa da verdade. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter conhecimento e relacionamento com ele. Né? Porque senão não vai passar de um sacrifício. Já pensou se todo mundo que for cristão fez sacrifício para ser cristão? Eu fiz muito sacrifício, larguei tudo, foi doloroso, eu sinto uma dor, ou seja, ainda sinto desejo. Olha que coisa, a luta da carne contra o Espírito é real. O apóstolo Paulo nos alerta disso. Mas eu não sinto mais desejo de fazer aquilo que eu fiz de errado. Se eu adulterar a minha esposa, hoje eu não sinto mais desejo de adulterar. Se eu traía meus amigos, eu não sinto mais desejo. Se eu praticava coisas ilícitas, eu não sinto mais desejo de praticar coisas ilícitas, entende? É diferente, tá? Não é um sacrifício. E o profeta Oséias já dizia, lá no capítulo 6, verso 6 do livro dele, diz assim, pois desejo conhecimento de Deus, em vez de holocausto. Deus não quer que você venha nem propague a ideia de que ser cristão é um sacrifício. Não pode. Né? Então, a gente precisa realmente entregar a Jesus do jeito que ele é. Ele disse, venha a mim. Ele não disse assim, antes de vir, se sacrifica. Ele disse, venha, do jeito que você quiser, venha. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é somente ele, o Espírito da verdade. Tá? É preciso avançar. As pessoas precisam avançar para o segundo degrau, que é o degrau do novo nascimento. Né? Falado por Jesus a Nicodemos. Vou avançar aqui. Os demais degraus, tá, pessoal? Vou resumir a nossa caminhada. Nós já entendemos que é o processo de santificação, tá? Mas o que é que caracteriza uma verdadeira caminhada, tá? Para a gente poder avançar. A caminhada é caracterizada por relacionamento com o Espírito da verdade, com a Bíblia, com a palavra. Jesus, ele é o Logos. O Logos é Deus, o Logos é a palavra, ele vem antes de tudo. É a palavra que nos santifica, foi assim que Jesus orou por nós, foi assim que nós mencionamos no começo. Tá? Em Jesus, eu quero lembrar para finalizar essa coisa de caminhada, tá? Nós não estamos no mundo apenas para converter pessoas, apenas para fazer as pessoas crerem. Povo de Deus, entenda. Eu estou chamando uma responsabilidade que não fui eu que dei, mas sim uma ordenança do próprio Deus. Nós não estamos no mundo apenas para converter, mas sim para levar as pessoas à santidade e salvação, sim. E ao mesmo tempo em que nós nos santificamos. Como estamos fazendo, por exemplo, nessa noite aqui, nessa sala de internet. Tá? Conversão é um primeiro passo. Santificação é a caminhada cristã que nós abordamos aqui, é o segundo passo. E o último passo é a glorificação lá, que é esse passo depende só do nosso Salvador, será no dia em que ele então retornará e cumprirá a promessa. Tá? Eu quero concluir essa reflexão, tá? Dizendo assim, o que é que nós podemos concluir tudo isso? Tá? E cada vez que alguém, preste atenção, nos faz um convite para mudar a nossa direção na nossa vida, essa pessoa, na verdade, está abrindo uma porta espiritual. Presta atenção, tá? Independente de onde ela estiver, se estiver dentro
ou fora do nosso convívio, ela abre uma porta, porque ela está mudando a sua direção. E eu comecei essa preleção lendo o Evangelho de Mateus, mostrando que o próprio apóstolo Pedro, né, com toda a glória que já havia sido dada a ele pelo próprio Deus, Jesus Cristo, também, pela sua visão míope ainda de ser humano, ele tinha nitidamente a teologia da glória sobre ele, mas ele não tinha a teologia da cruz. Ele não entendia a cruz. E o que é que eu estou chamando a atenção agora, crente? Se você não tiver um entendimento completo, você abrirá portas para o lugar errado. Assim como Pedro queria abrir a porta para Jesus, não ia cumprir o seu papel. Já pensou se alguém abre uma porta na tua frente para fazer você não cumprir o seu papel? Ou se você, de repente, é o responsável por abrir uma porta e vai desviar uma pessoa do papel que Deus colocou em sua vida, há um duplo sentido de responsabilidade. Para você que está abrindo a porta e para a pessoa que viu a porta, se ela entrar por ela, e aí pode ser eu e você, se nós entrarmos por ela. É porque nós não entendemos ainda a cruz, nós não entendemos ainda a glória de Deus no nosso mundo. É isso que o Espírito tem para nos alertar aqui nessa noite. Enquanto cristãos, devemos nos empenhar para sermos guiados pelo Espírito de Deus na vida das pessoas, tá? Abrindo para elas portas que preservem e conduzam a Cristo, para que assim possamos cumprir o nosso papel na grande comissão, né, que é fazer discípulos e pregar o Evangelho. Todos os dias, nossas escolhas abrem portas. Essas portas, elas podem ser para Cristo, podem ser também para o inferno. Tá? Mas também a Bíblia nos mostra, tá, que diante de Jesus, na sua história, o André, ele abriu portas, e abriu porta para o seu irmão, que foi Pedro, se tornou a pedra que a igreja foi edificada. Tá? A Bíblia mostra também a porta que foi aberta para Paulo, pelo próprio Espírito. Né? Também nos mostra que aqueles que, com as suas atitudes e palavras, afastam os outros da verdade. Aqueles que, com suas atitudes e palavras, afastam os outros da verdade. Como, por exemplo, os fariseus da época de Jesus Cristo, aqueles que têm seus próprios interesses, que buscam a sua vaidade pessoal, que buscam o seu orgulho pessoal, muitas vezes acreditando, por desconhecimento, que estão fazendo a coisa certa. Tá? Não estou falando que você faz isso só por mal. Eu e você podemos fazer isso achando que estamos fazendo a coisa certa. Tá? Mas muitas vezes está afastando a pessoa da verdade. Tá? Nós estamos fazendo portas para o inferno, para afastar as pessoas de Cristo. Jesus denunciou, olha aqui, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Essa exaltação contra os fariseus cai sobre mim, cai sobre vocês, cai sobre todos os cristãos. Tá? Diante disso, precisamos nos perguntar, que tipo de porta nós estamos abrindo? Que tipo de porta? Lamentações diz que são as misericórdias de Deus que impedem que sejamos consumidos, tá? Mas eu lembro que Pedro abriu a porta do inferno para Jesus ao tentar impedir que ele seguisse para a cruz. E ele foi repreendido: sai da minha frente, Satanás. Mas depois disso, eita glória de Deus, Pedro abriu a porta dos céus no seu primeiro discurso para mais de 3.000 pessoas. Eu quero dizer que a misericórdia de Deus cai sobre mim e sobre você agora. Se porventura alguma porta errada a gente já abriu. E olha, eu já abri muitas portas erradas antes de entender tudo isso que eu compartilho com você hoje. Se porventura alguma porta errada você já abriu, a misericórdia de Deus é agora com você, é agora comigo. E está me mostrando, pela história de Pedro, em Pentecostes, que nós vamos abrir muitas e muitas portas para Cristo, daqui para frente. Amanhã a misericórdia se renova, e eis que tudo se fará bom. E nessa noite, eu oro dessa forma, tá? Que nessa noite, nós possamos sair daqui, decididos a sermos instrumentos de Deus,
abrindo portas para os outros que entrem na vida eterna. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso testemunho sejam luz e não tropeço. Chamado e não impedimento. Vida e não morte. Que o Senhor, autor e consumador da vida, faça com que essa semente plantada hoje, aqui nessa noite, no fundo dos nossos corações, germine, cresça, fortaleça para a vida eterna de todos aqueles que iremos alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.